Olá, a paz do Senhor, professora Dalva. Estou aqui para um projeto Lições Bíblicas em Ação da AD Cruzeiro, sob a direção do nosso pastor-presidente, pastor Isaac Strobel. Neste domingo, nós estaremos estudando mais uma lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical sobre o tema Não retribua pelos padrões humanos. É a lição 7, do dia 15 de maio de 2022. Amados professores, estudantes da Escola Bíblica Dominical, eu quero nesta oportunidade trazer aqui alguns comentários que vão certamente auxiliar o irmão no domingo diante da sua classe, diante dos alunos, e que Deus nos dê graça quando nós nos dispomos a preparar a lição, a estudar a palavra de Deus. Deus também, Ele está disposto a nos abençoar. Então, essa lição que nós vamos estudar, já falando sobre caráter, sobre natureza do reino, e vamos trazer o mais próximo que nós pudermos para os nossos alunos. A primeira transparência que está ali com o tema, eu coloquei as mãos segurando a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé. E o texto áureo da lição está ali, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, está em Levítico, capítulo 19 e versículo 18. Então já o texto áureo ele já abre para nós aqui um leque de comentários, mas eu pensei, até por ser um texto que está no Antigo Testamento, em trazer já um texto do Novo Testamento, mostrando para nós aqui a característica do servo ou do filho de Deus diante da lei do Senhor. E eu pensei num texto que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, à igreja de Colossos, capítulo 3 e versículo 1. Não é fácil cumprir a lei que está lá no livro de Levítico, de não se vingar, de não guardar ira no coração. Mas o apóstolo Paulo ele traz para nós um texto muito importante que diz assim: portanto, que é uma conclusão, a palavra portanto ela abre, ela fecha um texto, ela é um texto conclusivo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, para não se vingar, para não guardar ira no coração, tem que ter ressuscitado com Cristo. E é desse tratamento que a lição vai falar, vai ministrar aos nossos corações. Então, é possível, é uma lição dinâmica, é uma lição até um pouco polêmica, é possível que alguns alunos vão até falar, mas tem gente que guarda ira. Sim, tem, Mas, se já ressuscitamos com Cristo, buscai ou pensai nas coisas que são de cima. Depois a verdade prática, voltando em Colossenses capítulo 3, a verdade prática é o que o aluno tem que sair da lição praticando. Para quem que é? Para o aluno, para aquele que já ressuscitou com Cristo. É para aquele que já goza de uma nova vida em Cristo. E é possível que durante a aula de escola dominical tenha algumas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Então a ênfase tem que ser verdadeiramente no que está na verdade prática. O cristão não deve guardar rancor nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve seu caráter transformado por Cristo.
E os irmãos observam, eu até frisei a palavra caráter, na verdade prática, ela não está frisada no texto nosso, né, na revista, mas eu frisei a palavra caráter justamente para a gente destacar na nossa verdade prática. A palavra caráter, que antigamente era de caractere, né, que está relacionada à característica. Então, a característica daquele ou do cristão. Qual tem que ser a característica do cristão? Não guardar rancor. A palavra caráter, ela está relacionada também, além de ser de característica, à forma que eu me porto diante do outro. Está relacionada também à moral, à ética. Dentro da religião, a palavra caráter também fala de uma marca na alma. Eu acho linda essa definição de caráter. Marca na alma. E se nós não somos marcados pelo Espírito Santo, nós não vamos dar bons frutos. É essa marca, é essa característica, não da religião, mas o caráter é essa característica do cristão que tem uma religião. Então, é do cristão que é transformado por Cristo. E aí já pode abrir, né, esse leque de discussão aí, falando um pouquinho sobre caráter. A introdução da lição, irmãos, vai trazer sobre a vingança, né? Desejar a vingança quando se é ofendido é natural. Não tem como nós separarmos dentro da natureza humana, falar aqui de natureza humana, ou até dentro da psicologia, alma e espírito. Tem como, não é? São partes inseparáveis. Mas a palavra de Deus, ela é a separação de alma e espírito. Então, quando se fala em vingança, e ali, né, dentro da introdução, é um sentimento natural de quem sofreu uma ofensa, ou de quem sofreu uma perseguição. Então, já está ali, né, que é um sentimento natural. É um sentimento ruim? Sim, a pensar que todo mundo, ou todas as pessoas que guardam um rancor, que guardam uma vingança, que guardam um sentimento de ira, eles padecem. Por isso que quando nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, o texto que é lido, né, da igreja que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é esse examinar, esse voltar para dentro de mim e ver até quando, de repente, né, que é um sentimento natural, isso não está fazendo mal, não está causando doença, não está causando tristeza, angústia, depressão. Então é um sentimento natural. Irmãos, eu até sugeri, né, ali, esse texto não está na nossa revista, mas eu sugeri ali, e os irmãos podem também trazer esse texto para a classe, que o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola à igreja de Corinto, capítulo 2 e o versículo 14, falando do homem natural. Olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como que o homem natural vai entender as coisas espirituais? Aí eu voltaria lá no texto de Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A diferença de caráter, que é a marca na alma, está justamente no natural e no espiritual. Então ali, né, o comentarista, pastor Osiel, ele traz para nós que a vingança, o desejo de vingança é natural, ou seja, faz parte da natureza humana. E aí todos nós, né, temos a natureza humana. Nós fomos criados à semelhança de Cristo,
de Deus, mas todos nós temos a natureza humana. Então é normal o desejo de vingança. Aí o apóstolo Paulo no versículo 15, e ele começa com uma conjunção adversativa, porque a conjunção adversativa, mas, porém, ela dá a ideia ao texto de contradição. Enquanto o homem natural não entende as coisas espirituais, aí ele explica o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Depois o apóstolo Paulo também vai falar do homem carnal, que é aquele que já aceitou a Jesus, mas tem que ser tratado ainda como menino, porque não cresceu espiritualmente. Então a vida cristã é um crescer dia a dia, né? Hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã certamente eu preciso ser melhor do que hoje. É essa mudança de caráter, e agora eu não estou nem só falando da natureza humana, mas eu estou falando desse caráter espiritual que Cristo vai gerando em nós a cada dia. Então, quanto mais tempo eu estou servindo a Deus, melhor eu tenho que ser. E o carnal é totalmente diferente. Tanto tempo, às vezes, na igreja, né? Ostentando, quem sabe uma carteirinha de membro, quem sabe um nome de igreja, mas não tem mudança de caráter. A mudança de caráter, ela precisa ocorrer. E quando ela ocorre, quando nós nos tornamos melhor, é a prova de que nós estamos mais parecidos com Cristo. Provérbios, né? O sábio Salomão, ele traz esse texto. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Ou seja, o desejo é natural. E o que é espiritual? É a esperança. É o esperar em Deus. É a paciência. Né? E aí, trouxe uma imagem aqui. Antes da imagem, irmãos, eu coloco, né, a leitura bíblica em classe. Não vou fazer a leitura aqui para nós ganharmos tempo, mas está lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 38 até o versículo 48. Durante a aula com os alunos, nós fazemos a leitura, não é? Eu coloco no slide a leitura bíblica em classe. Para esta lição em especial, quando eu estava preparando a lição, eu quis trazer esse jogo de palavras, tanto no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3, para a gente suscitar mesmo no aluno essa ideia, né? Essas palavras que são antônimos, para a gente suscitar no aluno, até para ele se colocar e pensar assim, que lado que eu estou? Da justiça ou da vingança? Então eu trouxe esses joguinhos de palavras para a gente ir, né, ao longo da lição conversando com os nossos alunos. Justiça e vingança. E essa imagem traz aí um jargão, né, que é muito comentado. A vingança é um prato que se come frio. É normal a gente ouvir isso do homem natural. É só o tempo. Às vezes as pessoas até falam assim, deixa passar o tempo, dá um tempo. Ele vai voltar, ele vai vir falar comigo, eu estou aguardando. Ou seja, é um prato que se come frio. Isso é um ditado mundano. Desculpa, isso é um ditado do homem natural. Está lá, né, a ampola do tempo lá mostrando exatamente isso, né, que é tempo. Conforme o tempo vai passando, a vingança vai ficando mais saborosa. E lembra, né, das duas palavrinhas lá, que é justiça e vingança. O que eu almejo? Justiça ou vingança? Isso para a gente trabalhar também com os nossos alunos. E o tópico primeiro da lição, da nossa revista, ele traz, né, que a vingança não é natureza do reino. Se ela não é natureza do reino, irmãos, ela é de ordem o quê? Ah, irmã, é diabólica. Não, é de ordem natural. Por enquanto, não quero nem falar no sentido agora somente espiritual. Eu quero falar no sentido natural.
voltando, né? É comum durante as nossas lições, durante as nossas ministrações, nós termos pessoas que não são evangélicas. E irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, quando eu falo a gente, eu falo aquele que está portando da explanação da palavra. Ou pastor, ou dirigente, ou professor da escola bíblica dominical, ou professor da teologia. Porque no momento em que nós estamos ensinando a palavra, é o natural, o homem natural, que se deixou ser usado por Deus e se transformou em alguém espiritual. Mas está falando para alguém que é natural, que é o homem natural. Então, nós temos que tomar muito cuidado nas nossas abordagens, porque às vezes a pessoa, tudo é diabo, e acaba às vezes até ofendendo a pessoa que está ali. Mas observe só, a vingança não é natureza do reino. Ela é de ordem o que então? Natural. Volta lá no texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não entende o que é as coisas espirituais. Então, se já tem o carnal, né, que ficou um tempo na igreja, não entende? Imagine o que é natural, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E aí o tópico primeiro, ele vai falar da lei de Talião. Vamos entender um pouquinho sobre a lei de Talião. E eu coloquei ali a definição, como que a origem da lei de Talião, da palavra, né, que é lex talionis, que é do latim. E qual o significado de lex talione? Lex, lei, talionis, idêntico, igual. Então, lei idêntica, justiça idêntica, justiça igual. Tem ali, né, uma definição também, lei da retribuição, justiça de igual medida, retaliação. E eu não sei se os irmãos têm essa mesma visão minha, mas todas as vezes que o texto de São Mateus, né, também está em Lucas, mas vamos pegar de São Mateus, que é da nossa leitura bíblica. Ouviste, capítulo 5 e versículo 38 de São Mateus, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Imagine uma pessoa, irmãos, que sofreu uma traição lendo esse texto. Comigo é assim, olho por olho e dente por dente. Traz para a lei de Talião uma vingança, um sentido de vingança. E alguns até usam esse texto e falam assim, a Bíblia mesmo fala, não mexe comigo, que comigo é assim, olho por olho, dente por dente. Mas a essência da lei de Talião não é essa. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos alunos. Qual é a essência? Está lá, né, no quadrinho amarelo. Era a norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Deseja que a justiça seja feita e que os tribunais administrem a punição. Irmãos, essa lei de Talião, né, que não é só um código da lei de Moisés, que foi dada por Deus, né, os romanos também tinham a lei de Talião, os atenienses. E qual é a visão que se tem da lei de Talião? Essa, né? Tem que julgar. Mas a lei de Talião, na realidade, ela traz uma igualdade de justiça. Então, quando fala olho por olho, e agora lembrando do povo de Atenas, que até um certo tempo eles foram precisos nessa lei, mas depois que passou algum tempo, eles começaram a fazer a exegese da lei, fazer algumas modificações na lei. Observe só, o que eles faziam então? Alguém, não sei, numa briga, alguém perdeu um olho. O que ia exigir a cobrança, queria que o que fez alguém perder um olho, perdesse os 2 olhos. Alguém perdeu uma mão, o que fosse pagar, pagasse com as 2 mãos. E isso, estou falando dos atenienses aqui, mas até para a nação de Israel também. Eles começaram a modificar. E os irmãos imaginem só, numa interpretação também, o que se fazia? O que perdeu o olho, ele é
sacerdote, ele é alguém da alta sociedade, então o pagamento pode ser diferente de um morador de rua. Então a interpretação começou a gerar uma série de coisas que não tem nada a ver com a lei do talião. A lei do talião é lei idêntica, mesma medida. E é bom frisar para os nossos alunos que não é particular, não é pessoal. Já pensou se cada um for fazer justiça com as próprias mãos? Então, teria que ter um tribunal que julgasse e que pagasse com a mesma medida. E livro do Êxodo, é bom nós lermos esse texto, capítulo 21 e versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo, capítulo 21 e versículo 24. Êxodo, capítulo 21 e versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, a justiça sobre medida. Então, ao ler olho por olho, dente por dente, imagina a pessoa que sofreu a traição lendo. Ele vai ler bravo. Olho por olho, dente por dente. Mas imagina aquele que foi ofendido. Misericórdia, olho por olho. Então, depende do ponto de vista. Depende de quem está fazendo a interpretação. Depende de quem está pedindo. Se é o que sofreu a vingança, ele vai querer que o outro seja vingado. Mas se é o que traiu, ele vai querer o quê? Clemência, misericórdia. Então a lei de talião, ela vem para estabelecer um equilíbrio. Está ali, né, também, Levítico capítulo 24, versículo 20. O que aconteceu para Moisés recorrer a Deus por causa da lei de talião? Vamos pegar o texto, Levítico capítulo 21. Havia um moço que profanou o nome de Deus, amaldiçoou o nome de Deus. E esse moço, ele era filho de uma israelita casada com um egípcio. Ou seja, ele não era por sangue da nação de Israel. E ele ofendeu o nome do Senhor. Levítico capítulo 21, vamos achar esse texto. Não, desculpa, Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24 e versículo 20, olha só. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Então esse homem, esse moço, né, ele blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou. E a mãe dele se chamava Selomite, né, o nome dela é citado, filha de Dibri, da tribo de Dan. Então ela era, né, da nação de Israel. E ele blasfemou. E aí prenderam esse rapaz e levaram para Moisés, que ele deveria pagar porque ele blasfemou contra o nome do Senhor, que era um pecado. E aí o Senhor falou a Moisés dizendo: tira ele para fora e todos que ouvirem porão as mãos sobre a cabeça dele, então toda a congregação o apedrejará. Ou seja, por que ele sofreria esse castigo? Porque ele tinha amaldiçoado o nome do Senhor, que era um pecado que a justiça seria pago com a própria vida. Então depois nós vamos ver, né, que tinha outras sanções da lei, que pagava-se com um animal. Observava, por exemplo, né, alguém foi ferido por um animal. Se o dono não sabia que o animal poderia causar aquilo, ou se o dono já tinha sido avisado. Então são interpretações da lei. Mas a essência da lei de talião é justiça, lei de igualdade. E tem um comentário do Oswald de Alice
que está dentro do livro Pentateuco, que é um livro muito bom, recomendo para os irmãos. Ele faz ali alguns sinônimos da lei de Talião que eu coloquei ali. Propósito de não se vingar o mal, mas cumprir com exatidão a justiça. Olha só. Não devia ser vingança pessoal, mas justiça pública. O que é público, todo mundo pode saber. O que é pessoal, faz-se na escondida, não é? Ninguém pode saber do que está acontecendo, mas o que é público, faz-se diante de todas as pessoas. Exceto, no caso de assassino, a lei possibilitava uma indenização monetária da parte do ofensor. Isso é o tópico primeiro. Mas, já partindo para o tópico segundo, nós vamos falar do quê? De excelência no reino de Deus. Até mesmo com os inimigos, em vez de vingar, fazer o bem. Então fica, né? Os irmãos falar sobre a lei de Talião, eu acho que instigar os alunos, né? Como que você agiria? Você pode, de repente, trazer alguns exemplos para a sala, alguns nomes, né? Por exemplo, né? Uma pessoa que fez mal para um idoso, uma pessoa que fez mal para uma criança, como que deveria ser pago? De que forma que deveria pagar? Porque, na realidade, quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus, ele eleva o padrão da justiça. Jesus, ele traz para perto dele a misericórdia. E ele traz para... Não que Jesus ele vai contra a lei, mas Jesus mostra a natureza do reino, que é para ser tratado com misericórdia. Então, pode trazer alguns exemplos para a classe, e eu até quero trazer um texto, não sei se eu consigo falar rapidinho dele aqui, que é do livro O Nome, e esse livro é do Frank Graham, que é filho do Billy Graham. Ele escreveu esse livro e ele fala rapidinho sobre a lei de Talião, de dois jovens que estavam numa brincadeira, e aquilo ali virou uma briga, e um deles empurrou o outro, e o outro caiu, bateu a cabeça e morreu. E aquele rapaz que tinha feito aquilo começou a chorar, ficou desesperado, querendo se salvar daquela situação, mas o outro estava morto. E ele sai correndo, porque no Oriente Médio a lei de Talião ela é muito ferrenha. Matou, tem que morrer. É o princípio da igualdade. E ele sai naquele desespero, mas eles têm também uma característica, que se ele chegasse na tenda de um sheik, até o nome do texto é seguro na tenda, e ele segurasse na estaca da tenda, e o sheik oferecesse misericórdia para ele, ele estaria livre. E diz que aquele moço, né, que tinha praticado, isso é uma história verídica, ele sai desesperado pelo deserto e ele chega na tenda de um velho sheik, e ali ele fica agarrado na estaca da tenda. O velho sai, ele conta que não foi por querer, que ele empurrou o rapaz e o rapaz tinha falecido e ele precisava de proteção. E o velho coloca ele para dentro e ele fica ali. Só que o que acontece? No outro dia, as pessoas que tinham visto vêm e descobrem que ele está na casa do velho, e eles vão lá e eles estão querendo o quê? A lei do Talião. Olho por olho, dente por dente. E o rapaz está ali, o velho sai e fala, olha, eu ofereci proteção para ele, ele vai ficar aqui, ele está sob a minha proteção. Mas eles estão com sede de vingança, que é natural. Ele matou, ele tem que morrer. E o velho está ali tentando resolver, mas aqueles homens dizem assim, você está tentando resolver porque você não sabe quem ele matou. Na realidade, o moço que ele matou é o seu filho. E aí o rapaz fica ali dentro da tenda do sheik, quase morto já, né? Porque ele falou, agora eu estou morto. Mas o sheik era um velho, o sheik falou, só tinha esse filho. Nunca mais vou poder ter um outro filho. Irmãos, esse exemplo é bem forte. Quando eu estava lendo o livro, mexeu bastante comigo, porque na realidade mexe com a nossa emoção. Pensa bem, um homem velho com um único filho. E o rapaz está ali, agora eu vou morrer. Ele fala, eu não vou poder ter outro filho. Eu ofereci proteção para ele
e eu vou fazer valer a minha proteção. Ele vai ficar sendo meu filho, ele vai ficar sendo meu herdeiro. É uma situação difícil? É, principalmente pensando nos costumes do Oriente Médio. Mas nós aprendamos uma coisa aqui, foi isso que Jesus fez conosco. Nós não tínhamos direito à bênção, mas nós seguramos na estaca, nós seguramos no Calvário e Jesus ofereceu proteção por nós. Por mais que os nossos pecados façam separação entre nós e Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. Você pode também trazer esse exemplo para a classe. A primeira, então, justiça e vingança. No segundo tópico da lição, eu trouxe mais 2 palavrinhas. Eu vou trabalhar com 6 palavras nessa lição. E a segunda agora, limite e excelência. Onde está o limite? No homem natural. O desejo de vingança. Tá? Para exemplificar melhor sobre o desejo de vingança, eu tenho que me colocar no lugar daquele que sofreu a agressão. Quanto, e eu acho que você pode extinguir isso com os seus alunos, quanto vale o meu olho? Quanto vale o seu olho? Quanto vale o olho do pastor Isaac? Quanto vale o olho do seu dirigente da congregação? Isso é para extinguir, porque a gente está pensando aqui em limite, em excelência. Mas no limite, quanto vale o olho do presidente da República, do Bolsonaro? Quanto vale o olho do morador de rua, que às vezes passa todo dia na rua da sua casa e te pede um copo d'água? E na maioria das vezes, quando te pede lá, de repente, um prato de comida, aí você pode tirar lá do seu e dar, mas às vezes quando eles pedem um saquinho lá de arroz, de feijão, é comum eles falarem assim, não, mas aberto eu não quero, quero fechado. E às vezes você sabe, que aqui nós estamos falando de limite, nós estamos falando do homem natural. Às vezes você sabe que ele vai pedir aquilo, você vai dar e ele vai, lá no escambo, né? Vai trocar por drogas. Quanto que vale? Quanto que vale o olho daquele que fez mal, abusou de uma criança? Nós estamos falando de limite, mas também nós estamos falando de excelência. E quando nós falamos de excelência, nós falamos de Jesus. Jesus é o mestre por excelência. Eu escolhi essa imagem ali, irmãos, para lembrar aí de caminhar 1 milha, de caminhar 2 milhas. Vamos voltar para o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Foi o que eu li, né? Mas olha o versículo 39. Vamos ler o 38 de novo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lembra sempre os alunos, que lei é essa? Lei de Talião, princípio da justiça. Mas que tipo de justiça? Igual, mesma base. Mas olha o versículo 39 agora, de novo uma conjunção adversativa. Isso é o que foi dito. Foi dito aonde? Lá no livro de Levítico, lá no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 24. Lei, foi dito isso. Aí Jesus, agora vamos lá no princípio da excelência. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu citei alguns nomes aqui, né? Nosso pastor, o meu nome, o nome do seu dirigente da congregação, quanto que vale o olho, né? O nosso presidente, quanto que vale? Quanto que vale do morador de rua, daquele que vem lá no projeto ACEF, né? Quanto que vale? Ou daquele que, né, pensamos aí num pior, né? Que, sei lá, abusou de uma criança, maltratou um idoso, quanto que vale? E aí Jesus, ele trata aqui da lei de Talião, mas ele fala, eu, porém, vos digo.
que não resistais ao mal. O que é resistir ao mal? E tem várias interpretações, né? A exegese aqui, ela é ampla. O mal aqui pode ser diabólico. O mal aqui pode ser no sentido da natureza carnal. O mal aqui pode ser no sentido de alguém que se deixa usar pelo diabo. Então tem várias vertentes aqui para serem tratadas. Mas Jesus fala, eu porém vos digo, não resistais ao mal. E aí Jesus vai nos apresentar aqui algumas expressões que fazem parte do reino, que fazem parte da excelência. E aí Jesus vai falar, esse texto também está na nossa lição, só para lembrar, não resistais ao mal. O que é resistir ao mal? É brigar, é viver no limite. Não é? Não, ele está pedindo, mas eu não vou dar. Não, ele quer ser perdoado, mas eu não perdoo, porque olha o que ele fez. É a sede da vingança. É o prato frio. É resistir. Aí Jesus fala, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Irmãos, isso aqui é um sentido heróico, né? O pastor Uziel, ele fala exatamente disso, é um sentido de heroísmo, porque qualquer pessoa, né, não vai suportar um tapa na face, um tapa no rosto, mas dentro da excelência do reino, oferece a outra. Isso é o quê? É paciência. Enquanto fala que a vingança é um prato que se come frio, a excelência do reino é paciência diante de Deus. E lá no primeiro slide que eu coloquei, Provérbios, né? Espera em Deus, esperança. Deus não se vinga. Desculpa, Deus ele vai fazer justiça daquilo que aconteceu. Depois, uma outra expressão que Jesus usa aqui também, né? Então, primeiro, não resistais ao mal. Não vai levar a pessoa para o tribunal, né, irmãos? Isso não combina com o reino. Uma outra, se alguém te bater na face, o que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga também a capa. Porque, irmãos, por mais pobre que a pessoa fosse, ele poderia até ter 2 túnicas, mas a capa ele só tinha uma. A capa era o sinal da posse que ele tinha. Inclusive, nós não vamos ler o texto aqui, mas lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo também fala sobre isso, né? Que se alguém tomasse a capa, que devolvesse até a noite, porque a capa servia como cama, servia para proteger do frio. Então Jesus aqui está ensinando, não resista ao mal, mas se quiser a túnica, que era a vestimenta interna, dá a capa também, que é o sinal de proteção. É melhor virar outra face, é melhor dar a capa do que resistir, do que, né, entrar em guerras até, né, chegar aos tribunais. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha seria 1000 passos, mais de 1.400 metros. Mas caminhar 1 milha é fácil. Mas a ideia aqui original do texto é caminhar 1 milha carregando as malas, carregando a bagagem. Isso era muito comum entre os romanos, quando o emissário ia receber alguém, ele deveria carregar as malas. E aí você pode, né, estender esse pensamento para casamento, trabalho. Quanto que pesa um casamento que sofreu de repente uma traição e foi perdoado? Qual o peso que se carrega? Porque aí o Senhor Jesus ele está ensinando que dentro da excelência, que se pedir para caminhar 1 milha, que já não é muito fácil carregando a bagagem, caminhe 2 milhas. Ou seja, vai além do que se pede, né? Caminha a 2ª milha. Só faz isso quem tem novo espírito. E vocês vão se lembrar, né? Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 32, do Cirineu, que ele foi obrigado
a carregar a cruz de Jesus. Só carrega a bagagem ou de uma traição, ou de uma revolta, ou de uma perca. Inúmeras coisas que nós poderíamos pensar aqui. Quem tem um novo espírito, não é? Quem foi modificado pelo poder de Deus. E a outra, né? Fazer alguma coisa por alguém, ou se deparar com alguém que está sofrendo por algum tipo de sofrimento, de miséria. E aí Jesus ele vai expandir dentro da excelência, porque versículo 44, que também está na nossa lição. Eu, porém, vos digo. Vamos ler o 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Irmãos, na realidade, esse versículo aqui faz referência ao livro de Levítico, capítulo 19 e verso 18, que falava, mas já estamos quase terminando, mas vamos só ler esse texto, só para nós vermos aqui um pouquinho sobre a interpretação do texto aqui. Levítico, capítulo 19, verso 18. Olha só, Jesus se referiu a esse texto aqui. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, aonde está escrito que é para odiar o inimigo aqui? Na lei. Não está escrito. Isso foi uma interpretação que os estudiosos fizeram, porque aqui no versículo está assim, olha só, não te vingarás nem guardará ira contra os filhos do teu povo. Então eles pegaram que filho do teu povo é só a nação de Israel, é só esse que nós temos que amar, só o judeu. Então aquele que não for, a gente pode odiar, mas nós estamos falando da excelência do reino. Então Jesus fala o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Irmãos, que dificuldade. Isso é só para cristão nascido de novo. Que dificuldade orar por alguém que está maltratando você. Que dificuldade amar alguém que está te perseguindo. Isso não é do homem natural. O primeiro tópico da nossa lição, o comentarista colocou assim, isto é sobrenatural. Isso é algo sobrenatural. Então, enquanto na interpretação da lei, eles colocaram, né, as autoridades religiosas colocaram odiar os seus inimigos, Jesus fala para amar. E é amar aqui no sentido de ágape, de acolher, de entreter, de agradar, de contentar-se com aquele que te maltrata. E não é, irmãos, assim, com fingimento. Não, é com espírito novo, é com espírito de perdoar, é com espírito de aquele que te maltratou, você não precisa orar, abraçar, é isso. É fácil vencer isso? De maneira nenhuma, é só a natureza do reino. E o último tópico, você foi criado para ser semelhante a Cristo. Nós temos que ser parecido com o Pai, isso é prova de identidade, é prova que somos filhos de Deus. Então, quando você vê alguém muito nervoso, tem pessoas que qualquer coisinha, eu vou para a justiça, expõe, fala. Irmãos, isso não é característica do servo de Deus. Isso não é característica do reino. Nós temos que ser parecidos com Jesus. E aí é o natural versus a perfeição. O homem natural, ele não tem obrigação. Ele não tem que ser parecido, porque isso é para quem já ressuscitou com Cristo. E aí é a busca da perfeição. É fácil? Não é. Nós estamos estudando uma série de lições falando sobre caráter. São questões difíceis, mas que nós conseguimos através de uma justiça mais elevada, buscando a perfeição em Cristo, em vez de planejar se vingar de alguém, orar por ele. A interpretação da lei foi Jesus que trouxe, a exegese, não a exegese que os religiosos fizeram, mas a exegese. Jesus não está falando de algo, irmãos, que seria impossível.
Ele está falando de algo que nós conseguiremos com uma natureza modificada. O amor mais perfeito, o amor que se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. A pior coisa é alguém viver e sabendo que alguém odeia, né? Essa palavra é muito forte, mas liberte o inimigo, né? Deixa ele viver a vida dele. Perfeitos como o Pai, buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo. Irmãos, nós não precisamos que as pessoas nos reconheçam como crente da Assembleia de Deus, mas nós precisamos que as pessoas no trabalho, na escola, nossos vizinhos, nos reconheçam como cristãos transformados pelo poder de Deus. E isso, irmãos, não é quantas vezes você vem na igreja, não é o tamanho da Bíblia que você carrega, não é a vestimenta, não está nada disso. Isso está no espírito disposto a servir. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê condições de ensinar a palavra de Deus, ensinar esta aula, mas principalmente que Deus nos dê condições de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Viver o reino, viver a perfeição do reino. Deus abençoe. Eu espero que esta aula seja uma bênção lá no domingo, que os irmãos vão ensinar na sua classe. Não se esqueçam, né? No próximo domingo nós estaremos estudando a lição 8, sendo verdadeiros, sem máscara. Deus abençoe. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.